Graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma leitura bíblica, né? De terceira epístola, terceira carta que João escreve, que ele está escrevendo para o amado Gaio. E diz assim, próprio João falando, inspirado pelo Espírito Santo, não é? Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como bem é a sua alma. Em outra versão diz: oro para que você tenha boa saúde e que seja próspero, assim como próspera é a sua alma. E aí eu queria abençoar vocês com esta palavra também, propondo, amados, oro para que vocês tenham boa saúde e que sejam prósperos, assim como próspera são as vossas almas. E quando a gente tenta analisar esse conceito da fé cristã, o interessante que é uma das condições da fé cristã é que tudo começa de dentro para fora. E quando tentamos começar de fora para dentro, geralmente nós estamos mudando a essência daquilo que é a palavra de Deus para as nossas vidas. E aqui a gente vai perceber nesta própria passagem de João escrevendo, não é? Ao amado Gaio, ele demonstra justamente isso, uma vida que primeiro ela é interior para depois ela exteriorizar. E aqui João, quando ele está falando com Gaio mesmo, ele está buscando aquilo que ele sabia e tinha certeza que na vida do próprio Gaio já era próspera e perfeita, que era sua alma, sua condição de estar bem com Deus, não é? E em contrapartida, a gente vai perceber o próprio João no Evangelho, não na Epístola agora, o próprio Jesus falando, bem-aventurado os que viram e creram, para quebrar o conceito da incredulidade de Tomé, porque quando você olha para crer, é totalmente diferente quando você crê para posteriormente ver. E aqui a gente vai estar compreendendo justamente isso. Deus nos tem chamado para, de fato, termos em nós uma compreensão de alma, compreensão de salvação, de justiça, de retidão, de equidade, não é? De santificação, para olhar o estado da nossa alma, uma alma que não tem nenhum tipo de aflição, de angústia, de perturbação, de depressão, raiz de amargura, coisas correlatas, não é? Mas que tem uma alma de fato voltada para o processo do louvor e da adoração verdadeira e genuína. Então esta alma do cristão, ela é uma alma totalmente próspera. Próspera no processo da condução da salvação, da adoração, da compreensão de quem de fato é aquele que nos livrou, nos libertou, nos redimiu e nos trouxe a possibilidade para uma vida totalmente nova. E esta vida nova que João ele está chamando de prosperidade da alma nesta passagem que eu li para vocês. E quando a gente olha para o Velho Testamento também, interessante, porque uma dispensação, uma aliança bem parecida com a nossa, chamava-se a da promessa, que foi feita com Abraão. E Deus, ele chama Abraão, e quando chama Abraão, ele chama Abraão para sair do meio da sua parentela, da casa dos seus pais, para ir para uma terra bem distante. E Abraão, ele não quis ver a terra, ele quis obedecer a palavra de Deus e ele sai de Ur dos Caldeus. Posteriormente, ele fica entre caminhos, em uma localidade até que de fato o seu pai morresse, em Padã Arã. Depois da morte do seu pai, ele desce para a terra que Deus havia prometido, que Deus havia mandado ele descer para lá. E é só quando ele chega na terra, que ele toma dimensão da terra, que ele edifica altar, que ele celebra, que ele sacrifica o nome santo do Senhor, é que de fato ele vai receber de Deus uma proposta para tentar contemplar a dimensão da terra, porque tudo aquilo Deus estava dando para ele em detrimento da sua fé, da sua capacidade de obedecer e de crer naquilo que era promessa de Deus. E assim também para com cada um de nós. Deus tem feito promessas, e este Deus que fez promessas, ele quer que primeiro você
amadureça essa promessa no bojo da alma, que você compreenda esta promessa aí na dimensão da alma mesmo, que você possa crer na palavra de Deus, que você possa crer nas promessas de Deus e posteriormente, tendo a sua alma próspera, não é? Tendo a capacidade de sonhar, de projetar, tendo a capacidade de ver o invisível, de tocar no intangível, não é? É que de fato Deus vai te chamar para mostrar com seus olhos naturais, e a gente vai perceber esta mesma condição na vida de Abraão, porque Abraão ele fica tão poderoso na terra, e ele leva o seu próprio sobrinho também, Ló, para estar com ele, que a terra ficou pequena e os pastores dos dois começaram a ter aflição, briga mesmo, disputa de terra. E Abraão sentou com Ló e decidiu: olha, agora a gente vai ter que separar, porque a terra é pequena para nós dois. E com isto, capítulo 13 de Gênesis nos traz esta narrativa, mas o mais interessante é que quando Abraão vai dividir a terra, por ele ser o patriarca, por ser Ló, alguém que veio para dentro da sua casa mesmo, desde Ur dos Caldeus até chegando à terra, provavelmente, pela lógica, seria Abraão que tinha que escolher o lado que ele ia e deixar Ló ah, pegar posteriormente aquilo que achava viável, mas a Bíblia diz que Abraão fez o contrário, não é? A Bíblia está falando lá em Gênesis, né? Próprio Abraão que está falando, não está toda a terra diante de ti? E depois olha para Ló e fala: eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era terra bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a terra do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartou-se de um do outro. E a Bíblia diz que Ló ele sai assentando tendas até a entrada de Sodoma e Gomorra. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades das campinas e armou as suas tendas até Sodoma. Então, assim, conceito lógico é que Abraão deixa Deus optar por ele, fazer a escolha por ele. E Ló, ele faz a escolha segundo aquilo que ele estava olhando, percebendo. E a visão, ela sempre nos pregam peças, não é? Porque este mesmo Ló que sai é este mesmo Ló que tem que ser resgatado da cidade, porque Deus ia destruir a cidade totalmente pela corrupção, pela depravação daquele povo. E assim, com isto, eu quero trazer para vocês esta mesma proposta é, para a vida de cada um de vocês. Não estejam atentos com a visão, com a capacidade de olhar, da beleza, do esplendor, da glória que você alcançou com a sua visão, mas esteja preocupado em ter uma alma próspera. Porque tudo na vida do cristão ela começa de dentro. A nossa fé ela começa no nosso coração e é mediante a palavra de Deus mesmo. Então você não vai ver, ouvir, mas você vai acreditar e aceitar. E a gente vai perceber a vida do próprio Tomé aqui, ele propõe, olha, eu não creio que Jesus de fato está aqui, que ele ressuscitou dentre os mortos, enquanto eu não tocar as suas chagas. E aí Jesus chega, traspassa a porta, passa e chama ele de incrédulo e mostra ali as mãos vazadas, o lado vazado também, e diz e traz esta sentença aqui, né? Bem-aventurado os que não viram e creram. Então nós somos estes que andamos em cima das promessas de Deus e que já temos em nós a capacidade de uma alma próspera. Prosperidade secular é alguma coisa que sempre nos cega a visão espiritual, mas a prosperidade da alma talvez sempre vai estar nos cegando para os encantos deste mundo. E esta palavra que eu quero trazer para você neste início de semana é justamente esta: perca os encantos desta vida e comece a contemplar os encantos
da vida eterna em Cristo Jesus. Perca o conceito da prosperidade dos bens materiais desta vida e comece a pensar no processo de prosperar a sua alma, porque a alma próspera, com certeza, é garantia de vida eterna, de contentamento, de esperança e de relacionamento íntimo e profundo com Deus no processo da adoração, na legitimidade ah, da transformação, de ser nova criatura. E eu quero liberar esta palavra de bênção para vocês, não é? Amados, oro para que vocês tenham boa saúde e que corra tudo bem e que sejam prósperos, assim como próspera é a vossa alma, ou a alma de cada um de vocês. Então, minha oração por vocês nesta manhã, neste início de semana, é justamente este. Sejam prósperos na alma, porque prosperando a alma, tudo fica fácil. Quando começa no coração, na adoração, na intimidade, na comunhão, as demais coisas a gente não vai ter dificuldade de viver com elas ou sem elas, porque a promessa primeira é com Deus e é para a vida eterna. E o galardão principal do cristão é nos céus, não é neste mundo. E aí é João escrevendo Apocalipse, e ele está falando ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então, o galardão do cristão é a vida eterna em Cristo Jesus. Com isto, quero despedir cada um de vocês, deixando aí um beijo na alma, um beijo no coração. Que o Senhor vos abençoe rique e abundantemente. Fiquem na paz, amados.